Quem está entrando, ó, já estamos online. Boa noite, meus irmãos. Ó, só que vocês não estão vendo a minha família que está do outro lado, certo? Mas eu estou abrindo aqui, terminando os últimos detalhes, porque hoje nós vamos fazer diferente. Como lá fora está muito quente, então nós decidimos reunir aqui no quarto, né, no nosso aconchego da Márcia e meu, e daqui vocês vão acompanhar todo o culto que nós, família, vamos prestar ao nosso Deus na noite de hoje, ok? Então, à medida que forem entrando aí, eu já vou avisando, já dá para ver lá também, né? As meninas estão vendo ali, e daqui a pouco eu vou virar a câmera, porque a Márcia vai conduzir a parte da liturgia, ok? E quando chegar o momento da mensagem, então eu vou virar, vou fazer esse procedimento aí, vou virar a câmera para o meu lado e elas vão continuar, eles vão continuar ali. Hoje tem o Gabriel, nosso convidado especial, viu? Tá aqui participando com a gente e vai nos ajudar a cantar, né? Ele, se de repente a minha garganta der algum piripaque de última hora, ele vai pregar também. Então ele está pronto para tudo quanto é. Pau para toda obra, né? Amém. Então, boa noite, Rose. Vai aí, Lulu, anotando. Rosemary e o Vitor. Vitor, que agora tem feito parte, tem acompanhado as nossas reuniões. E eu sou muito grato a Deus por isso. Fico muito feliz, viu, Vitor, com a sua participação. Paulinha também já chegou aí. Olha lá, Paulinha. Seja muito bem-vinda, Paulinha. Deus te abençoe. Se não me engano, o Valdir também e a Lisbeth entrou. A Lisbeth acaba de chegar. Então vamos comentar também a Lisbeth. E eu já vou virar aqui e a minha esposa então vai dar seguimento ao culto que nós vamos prestar a Deus na noite de hoje, ok? No meu relógio são Noel, boa noite. Boa noite, Elaine. Boa noite, Sidoca. Boa noite, todo mundo. Eu vou virar. Aí vocês cumprimentam o povo que está do lado de lá, tá bom? Agora eu vou eu vou virar para o lado de gente bonita. Dá para eu molhar o bico, né? Aí, ó. Vem aqui, só um minutinho, gente. Vamos virando e mostrando gente bonita. Pronto. Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos. Vamos adorar a Deus. Vamos louvar o seu nome. É bom ter você aqui. Graças a Deus que Ele nos proporciona este momento para sermos edificados pela Sua palavra, para crescermos um pouco mais em santidade, em conhecimento. Enquanto o povo vai se conectando, vamos cantar. Como é bom poder louvar ao nosso Deus. Ele não tinha qualquer beleza, não tinha nenhuma majestade, mas Ele nos atraiu e nos fez seus filhos. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade para nos atrair. Nada havia em sua aparência para o Deus
me dá licença para cumprimentar o Júnior e a Ângela. E eu sei que eles têm um filhinho? Duas meninas, duas princesas. Muito Juninho bem, boa e noite. Ângela. Aí a família, a Zilma, mãe da Paulinha, que também entrou, a Maria de Jesus, Salete, o Odair, a Vânia, que chegou também, a Sidoca, a Fabiola, a Sandra. Boa noite para todos vocês aí, viu, minha gente? Sejam muito bem-vindos. Vamos cantar mais um Ele canto. exaltado, Rei exaltado nos céus, eu louvarei, glórias sejam dadas ao nome do nosso Deus. Ele exaltado, Rei exaltado no céu, eu louvarei, Ele exaltado, para sempre exaltado seu nome, louvarei. Boa noite, seu Monora. Elô. Boa noite, Elô. Sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu, glorifica seu santo nome. Ele exaltado, Rei exaltado no céu. Ele exaltado, Rei exaltado no céu, eu louvarei, Ele exaltado, para sempre exaltado seu nome, louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu, glorifica seu santo nome. Ele exaltado, Rei exaltado no céu. Aleluia. Ele exaltado, Rei exaltado no céu. Aleluia. Ele exaltado, Rei exaltado no céu. Amém. Ele exaltado, Rei exaltado nos céus, nas nossas vidas, glórias sejam dadas ao nome do nosso Deus. Amém. Que é digno de receber todo o louvor. Vamos deixar o violão aqui. Boa noite ao meu primo Wilson Dias. A tia Geusa Está entrou longe. também. A tia Geusa também entrou. Boa noite, a tia Geusa. Seja bem-vinda. Queridos, é muito bom ter vocês conosco, juntos no mesmo propósito de louvar ao Senhor, de escutar a sua voz, de falar com o Senhor, de estarmos em comunhão. Não podemos ainda estar juntos no templo, mas podemos estar juntos no mesmo propósito, no mesmo espírito, que é glorificar ao nosso Deus, Deus da nossa vida, da nossa salvação, nosso Pai tão querido, tão amoroso. E nessa hora eu convido você que feche seus olhos, vamos falar com o nosso Deus, vamos agradecer a Ele pelas suas maravilhas, porque Ele tem cuidado de todos nós, porque Ele é o nosso Pai, Criador Celestial. Feche seus olhos e vamos pedir sua bênção para cada um de nós nesta noite. Senhor, nós te agradecemos, meu Deus, por esse domingo que o Senhor nos concede. Obrigada por esse primeiro dia da semana, dia que o Senhor preparou para nós, dia, Senhor Deus, que separamos para juntos, ó Deus amado, em comunhão com os nossos irmãos, ouvirmos Tua palavra, entoarmos louvores ao Teu nome, falar contigo, nosso Pai de amor, de bondade, de misericórdia. Obrigada porque o Senhor se faz presente aqui no nosso lar e em todos os lares. Muito obrigada por todos que estão participando conosco deste momento tão agradável, este momento, ó Deus, de culto ao Senhor.
e permita que a nossa vida seja um culto a Ti, ó Deus amado, em todos os momentos da nossa vida, meu Pai. Fala ao nosso coração, tira, Deus, de nós tudo que possa nos atrapalhar, tudo que venha atrapalhar a nossa comunhão, o nosso crescimento. Tire as ansiedades, as preocupações e que possamos entregar nas Tuas mãos, ó Deus. Sabedores de que o Senhor é Deus perfeito, que cuida de tudo e de todos. Nada foge dos Teus cuidados, meu Pai. Abençoe todas as famílias que conosco congregam nesta noite. Nós oramos e agradecemos no nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, queridos. Como o pastor disse, então, no início, né, nós estamos fazendo esse momento litúrgico, virados para cá, e na hora da mensagem, então, né, aí nós viraremos a câmera. E é bom explicar por que nós estamos nesse cenário novo, né, amor? Aí. Pois é, primeiro é o layout, né? Nós entendemos que aqui seria melhor. Hoje Bauru está muito quente, muito calor, né? E a nossa sala bate o sol da tarde nela, então tá bem calor lá. Então aqui nós podemos estar, né, mais confortáveis e podendo assim estar juntos, só que aí não cabe todo mundo porque a família é grande. E eu tenho meu filho, meu quarto filho, meu filho homem aqui, que hoje participou aqui conosco, né? Então, por isso que nós estamos nessa disposição. Nós já oramos e eu convido a vocês que abram os seus inários no novo cântico, no hino de número 14. Exaltado seja o nosso Deus e Pai. Vamos nós louvar a Deus? Vamos ao Senhor de toda a luz, Santo, Santo, Deus Criador. Como é bom todo ser que respira, louve ao Senhor, não é isso? Hino de número 14. Então abram seus inários, hino de número 14, e vamos nós louvar a Deus. Vamos louvar a Deus, vamos ao Senhor de toda a luz, Santo, Santo. Cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus. Exaltado seja Deus, Santo, Santo. Exaltado seja nosso Deus e Pai. Exaltado para sempre o exaltai. Cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus. Exaltado seja Deus, Santo, Santo. Nosso Deus eterno Pai, Santo, Santo. Deu-nos bênçãos por Jesus, vede, vede. Ao Senhor glorificai, vós os salvos pela cruz. Se conosco glória dai, vinde, vinde. Exaltado seja nosso Deus e Pai. Exaltado para sempre o exaltai. Cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus. Exaltado seja Deus, Santo, Santo. Exaltemos nosso Deus, Santo, Santo. Exaltemos com fervor hoje, hoje. Tributemos todos nós hinos santos de louvor, sem louvor em alta voz, hoje, hoje. Exaltado seja nosso Deus e Pai. Exaltado para sempre o exaltai. Cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus. Exaltado seja Deus, Santo, Santo. Amém. Exaltado seja Deus, Santo, Santo. Que Ele seja exaltado, glorificado através da nossa vida, através das nossas palavras, das nossas atitudes. Que nossa vida seja uma vida de louvor e exaltação ao nome do nosso Deus. Queridos, vamos abrir as nossas Bíblias no Salmo, Caris, anota por favor, Salmo de número 119, maior salmo aí da Bíblia, né? Nós faremos essa leitura de maneira responsiva, ok?
Então, Salmo 119, não é o Salmo todo, tá? Do versículo 73 até o versículo 80. Salmo 119. Eu também vou abrir a minha Bíblia aqui. Do versículo 73 até o versículo 80. Então, eu lerei os versículos ímpares e peço aos amados que leiam os versículos pares. E juntos... Só cumprimentar aqui, amor, a Selma lá de Registro, né, que chegou aí, a Selma, a Marcele de Pederneiras. Boa noite para vocês. Bem-vindos. Deus abençoe muito. É a Selma de Pederneiras, Selminha amada. E a Selma do Paulo. Sejam bem-vindos, Paulo, perdão. Selma. Então, ó, Salmo 119, do versículo 73 até o versículo 80. Nós faremos essa leitura, então, de maneira responsiva. Peço aos amados que leiam os versículos pares e eu lerei os versículos ímpares. E aí no versículo 80 todos leremos juntos em uma só voz. A palavra do nosso Deus diz assim, ó: as tuas mãos me fizeram e me afeiçoaram. Ensina-me para que aprenda os teus mandamentos. Alegram-se os que te temem quando me viram, porque na tua palavra tenho esperado. Bem sei, ó Senhor, que os teus juízos são justos e que com fidelidade me afligiste. Venha, pois a tua bondade consolar-me segundo a palavra que deste ao teu servo. Baixem sobre mim as tuas misericórdias para que eu viva, pois na tua lei está o meu prazer. Envergonhados sejam os soberbos por me haverem oprimido injustamente. Eu, porém, meditarei nos teus preceitos. Voltem-se para mim os que te temem e os que conhecem os teus testemunhos. Todos juntos? Seja o meu coração irrepreensível nos teus decretos, para que eu não seja envergonhado. Amém. Que seja aí o nosso coração irrepreensível na palavra do nosso Deus, que obedeçamos aí a sua palavra, para que a gente não se envergonhe, para que o nome de Jesus não seja envergonhado. Ainda com as nossas Bíblias abertas, nós vamos ao versículo da semana. Estão lembrados? Qual o versículo que nós meditamos essa semana? Salmo 97, 12. Isso, Salmo 97, 12. Um salmo lindo. Nós pudemos fazer a leitura deste salmo hoje pela manhã, um salmo de glorificação ao nosso Deus, glorificando, mostrando a Ele, falando para Ele da sua majestade, das suas maravilhas. Salmo 97, 12, vamos falar juntos, vamos lá? Alegrai-vos no Senhor, ó justos, e dai louvores ao seu santo nome. Salmo 97, 12. Mais uma vez. Alegrai-vos no Senhor, ó justos, e dai louvores ao seu santo nome. Salmo 97, 12. Isso, Salmo de Davi, Salmo do Senhor para nós. E para essa semana, pedi para a Caris anotar para a gente, nós meditaremos em Provérbios, capítulo 3, o versículo 7. Palavra aí do nosso Deus. Primeiro, nós estamos falando, né, vem um imperativo, alegrai-vos, que possamos nos alegrar, ter essa vida alegre. E como nós dissemos pela manhã, amados, o cristão, ele demonstra uma vida alegre, não na euforia, na base da euforia, né? Não é isso. Mas ele mostra a alegria da salvação, a alegria de pertencer ao reino de Deus. A vida do cristão tem os seus embaques, né? Tem aí seus problemas. Muitas vezes nós nos entristecemos, mas a alegria da salvação, ela permanece viva. E é essa alegria que o salmista, ele coloca pra gente. Então, alegrai-vos no Senhor e dai louvores ao seu santo nome. E essa semana, Provérbios capítulo 3, versículo 7. Deixa marcadinho aí na sua Bíblia, que nós então, na terça-feira e na quinta, nós estaremos então aí estudando juntos, ok? Que diz assim, ó: não seja sábio aos teus próprios olhos,
Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Então aí, ó, 3 lições pra gente. Não seja sábio aos seus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Provérbios 3:7. Então deixa aí marcadinho na sua Bíblia, ok? E nós estaremos então meditando essa semana Provérbios de Salomão. Vamos louvar ao nosso Deus? Salvador maravilhoso, Deus que tomou o nosso lugar. Por isso nós te adoramos e vamos te louvar. Caris vai colocar pra gente nos comentários para que todos possam aí cantar. Nós aqui e você aí. Quero ouvir, hein? Todo mundo cantando. Vamos lá? Salvador maravilhoso, Deus que tomou meu lugar, Cordeiro entregue ao Calvário, morto pra nos salvar, oh, morto pra nos salvar. Consolador, Consolador, conselheiro, Deus que me vem abraçar na noite escura da alma, tu vens comigo andar, oh, tu vens comigo andar. Por isso nós te adoramos, por isso vamos louvar, pois essa graça que sara, só tu nos podes dar, oh, só tu nos podes dar. Pois poderoso e infinito, Deus que não cansa de amar, em meio às nossas fraquezas, nós vamos te buscar, oh, nós vamos te buscar. Por isso nós te adoramos, por isso vamos louvar, pois essa graça que sara, só tu nos podes dar, oh, só tu nos podes dar. Por isso nós te adoramos, por isso vamos louvar, pois essa graça que sara, só tu nos podes dar, oh, só tu nos podes dar, oh, só tu nos podes dar. lindo esse cântico, essa graça maravilhosa do Salvador maravilhoso, só Ele que pode nos dar. Eu olho para a cruz e para a cruz eu vou quebrantado. Nós nos derramamos e dizemos: Senhor, eu preciso de Ti. Só o Senhor que pode me ajudar em tudo aquilo que eu necessito. Vamos cantar com bastante alegria. Olho para a cruz eu vou, o seu sofrer participar.
aproximo, quebrantado o seu amor. Imerecida vida, de graça recebi, por sua cruz da morte me livrou. Merecida vida, de graça recebi, por sua cruz da morte me livrou. Trouxe minha vida, eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu, Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. vamos lá, quebrantado. O seu amor. Amém. Como é maravilhoso pertencer ao reino de Deus. Como é maravilhoso esse quebrantamento que o nosso Deus aí fez nas nossas vidas. Nesse momento, nós faremos a nossa oração de intercessão, como dominicalmente aí nós temos feito. Alguém colocou algum motivo de oração? Nós então estaremos orando pelos nossos aniversariantes da semana. Hoje o pequeno Samuel completa aí mais um ano de vida. E no dia 12 o seu Ronald também completará aí mais uma flor na primavera da sua vida, como nós dissemos pela manhã. Vamos orar por esses irmãos. Vamos orar, meus amados, também pelas nossas vidas, pelas igrejas. Que Deus jamais permita que o desânimo bata aos nossos corações. As provações vêm, as lutas vêm, as dificuldades vêm, mas não vamos desanimar, porque se Deus permite que a gente passe aí por algum vale na vida, Ele tem um propósito. E pode ter certeza que o propósito não é nos fazer desanimar, não é nos fazer, ficarmos abatidos, mas que nós tenhamos aí a sensibilidade para enxergar
os propósitos de Deus nos momentos difíceis das nossas vidas. Então, amados, não vamos desanimar. Vamos estar cada vez mais firmes na rocha, inabaláveis, buscando a Deus, buscando sua santidade, sua presença cada dia mais. Então nós vamos falar com o nosso Deus. Eu vou chamar o pastor para que faça essa oração intercessória pelos aniversariantes. Então, por nossas vidas, né, para que Deus ele aumente a nossa fé, a nossa alegria, o nosso entusiasmo e que Deus trabalhe cada dia mais em nossos corações. Vamos falar com Deus neste momento. Vamos orar então, meus irmãos, por esses motivos que a Márcia acabou de colocar e agradecer ao Senhor porque é uma bênção poder estarmos reunidos mais uma vez depois de uns dias aí de turbulência, por causa da Covid que nos acometeu, a Márcia, a mim, né, e alguns irmãos, 2 irmãos da nossa igreja, e graças a Deus nós estamos bem recuperados, viu gente? E aí, hoje, como eu prometi, não conversei ainda com os meus irmãos presbíteros sobre a possibilidade de reabrirmos a igreja no próximo final de semana, mas temos terça, temos quinta para avisar a todos vocês. E quero aproveitar cumprimentar todos os demais que chegaram depois aí, Dona Dulce, seu Nilson, Maria Xavier. Eu não tinha cumprimentado a Sandra ainda não, viu gente? E tem mais gente ali, mas no final farei menção de todos vocês, ok? Vamos orar então, vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus e amado Pai, graças te damos porque o Senhor é bom, porque o Senhor reina soberanamente, ó Deus, e dirige a tudo e a todos. Obrigado, porque, ó Deus, a vida é um dom. E nós estamos sempre com alguns nomes aqui, apresentando como motivo, Senhor Deus, de gratidão pela existência dos nossos irmãos na fé. Mais um ano de vida que hoje o Senhor dá e concede ao pequeno Samuel, Deus, e obrigado pela sua vida. Agradecemos também, Senhor, porque dentro desta semana, segundo a tua vontade, nosso irmão Ronald deverá completar 87 anos de idade. Obrigado, Senhor, porque é uma longa vida e, ó Deus, vivida na Tua presença, e isto faz toda a diferença. Muito obrigado. Obrigado, Senhor, pela recuperação que o Senhor nos tem dado. Passamos aí por um período meio turbulento, mas em nenhum momento, Senhor, de coração amargurado, tristes muitas vezes, ó Deus, por causa das complicações, pequenas complicações que vêm, mas é algo transitório, é aquilo que vem e passa, porque não mexe com a paz, a verdadeira felicidade que reside no nosso coração. Aproveitamos, Senhor Deus, para rogar por todas as famílias, casais, homens, mulheres, crianças que estão do outro lado participando conosco deste momento, refletindo, ó Deus, em cada oração, cada leitura da Tua palavra, cantando para louvor, honra e glória do Teu nome, Senhor. Nós louvamos o Teu nome por isto e rogamos que o Senhor estenda o Teu favor e a Tua graça aos lares que nos acompanham. Tenha misericórdia, Senhor Deus, abençoando cada vida, solucionando os seus problemas de acordo com a sua necessidade, real necessidade, que o Senhor conhece muito bem. E assim também, Senhor, não apenas as nossas vidas, as nossas famílias, mas também a nossa sociedade, nosso país, o mundo, Senhor, que passa por momentos realmente muito complicados, mas esperamos em breve estar livres de toda esta complicação, Senhor, porque sabemos que está tudo debaixo do Teu controle. Obrigado, Senhor. Ouve a nossa oração. Recebe, Senhor Deus, o que nós te apresentamos pelos méritos do Senhor Jesus Cristo. Nós rogamos. Amém, Senhor. Amém. Antes que a Márcia anuncie, eu só quero lembrar, meus irmãos, que como nós não estamos no culto presencial, então eu não vi o presbítero Nilson aí, mas deve estar aí por trás dos bastidores, né? E de qualquer modo, se ele não estiver, a Vânia tem também como colocar, à medida que nós cantamos aqui, ou depois que cantarmos no grupo da igreja, os dados bancários da igreja para que você, membro da Igreja Aliança, continue participando ativamente com o seu sustento, sua colaboração para com a continuidade dos trabalhos da nossa igreja,
Ok? Então, enquanto nós cantamos o hino, já reserve aí o seu novo cântico, o hino 79, Glória ao Salvador. Nós vamos cantar e depois aí agradeceremos a Deus pelo seu sustento, pelo cuidado que Ele tem dispensado a nós, pela sua providência, tá bom? Eu vou virar novamente a câmera para que a minha esposa termine essa parte aí, depois volta para cá de novo, tá bom? Então, com licença, pessoal. Então, como foi anunciado, vamos abrir os nossos inários no hino de número 79. A Caris colocou aí pra gente nos comentários, tá? Pra gente acompanhar. Glória ao Salvador. Eu sei que Cristo já me salvou, essa obra tão magnífica. Por isso, glorificado seja o nome do nosso Deus. Hino de número 79. Nós vamos cantar com bastante alegria, com bastante entusiasmo. Bem, prontos aí? Chegando à cruz do bom Salvador, prostrado aos pés do meu Redentor, Ele atendeu logo ao meu clamor. Glória ao Salvador, glória ao Salvador, glória ao Salvador. Eu sei que Cristo já me salvou. Glória ao Salvador, que maravilha Jesus me amou, tudo de graça me perdoou, dos meus grilhões Ele me livrou. Glória ao Salvador, glória ao Salvador, glória ao Salvador. Eu sei que Cristo já me salvou. Glória ao Salvador. Amém. Glória ao Salvador. Glória seja dada a Ele pela sua graça maravilhosa, pela sua fidelidade. Deus, Ele tem sido tão fiel, meus amados, nas nossas vidas, em tantas coisas, coisas até que nos passam despercebidas, mas grande é a fidelidade do nosso Deus. E nesta hora, nós vamos fazer uma oração de gratidão a Deus. Gratidão pela sua fidelidade, pelo seu amor, porque em tudo, em cada detalhe da nossa vida, está aí as mãos do nosso Deus, nos sustentando, nos ajudando em todas as coisas. Nós vamos fechar os nossos olhos e eu vou pedir ao nosso querido Gabriel que faça essa oração de gratidão a Deus. Vamos falar com Deus. Senhor Deus e Pai, te damos graças por mais um dia de vida, no qual nos abençoaste com vigor, saúde, e com todo respirar, todo o fôlego da vida e tudo quanto provém de Ti. Graças, Pai, por nos abençoar com esta oportunidade de reunidos estarmos glorificando o Seu santo nome e louvando-Te, Senhor, porque é maravilhoso estarmos reunidos para adorar-Te. Graças, Pai, por tudo que nos concede. Graças pelos recursos, pelos sustentos, por nos abençoar em seus caminhos justos, Amém. Nos abençoar com a sua misericórdia e graça, principalmente com a salvação em Jesus Cristo. Louvado seja, Pai, por nos remir e também nos conceder seus frutos e, em perseverança, seguirmos ao céu. Graças, Pai. Mas também rogamos pelo perdão dos nossos pecados, pois não merecemos tamanhas dádivas que nos concede, mas Tu, benevolente és e longânimo. Graças, Pai, por tamanha glória que nos concede. Graças em Jesus Cristo. Amém. Amém. Graças sejam dadas então ao nosso Deus. Nesta hora, então, nós ouviremos a mensagem do Senhor para as nossas vidas, que Deus fale aos nossos corações, a começar no meu, que Deus abençoe e complete dentro dos nossos corações. E as crianças então irão com a Caris lá, e elas terão a aula
né, adequadas aí à sua linguagem. Quem está aí anotando os nomes? E eu vou virar a câmera mais uma vez para o meu lado. E vocês que até agora estavam tendo um cenário maravilhoso, vão aí ter um cenário agora mais maravilhoso ainda, que sou eu, né? Então, vamos seguir falando sério agora. Nós vamos seguir aí, meus irmãos, na meditação da palavra de Deus, ok? Todo mundo confortável desse lado aí? Sim. Todo mundo bem? Então tá bom. Eu também estou muito bem aqui. Estou sentindo um pouco de calor aqui nesse cantinho, viu? Mas suportável, beleza? Vamos lá, gente, ó. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Atos. Boa noite, Tiago. Tiago, meu amigo, meu irmão, dos tempos lá de Santo André, quando eu ainda nem era seminarista ainda, né, Tiago? E aí faltava um pouquinho só para entrar no seminário São Paulo. Que bom ter você aqui, meu querido irmão. Então, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 13. Abra sua Bíblia aí, por favor. Hoje eu estou acostumado com a câmera do lado de lá, que aí eu tenho que virar para cá. Ó. Tem hora que eu estou olhando lá, tem que virar para cá. Então, pessoal, amador tem essas coisas. Ó, Atos 2, de 1 a 13. É um texto conhecido, viu, gente? Diz assim, ó. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo e pousou sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindo de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: Vede, não são porventura galileus todos esses que aí estão falando? E como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Somos pardos, medos, elamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos cretenses e arábios. Como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus. Todos atônitos e perplexos interpelavam uns aos outros: que quer isto dizer? Outros, porém, zombavam, dizendo: estão embriagados. Vamos orar? Senhor, fala ao nosso coração, tem misericórdia de nós, edifica a nossa vida pelo poder que há na tua santa palavra. Em nome de Jesus, rogamos. Amém. Eu não sei se vocês estão ouvindo bem a Márcia daí, porque o microfone está comigo aqui. Porque vai haver um outro texto que eu vou pedir para ler. Está aí, ela tem um esboço da mensagem, pode acompanhar de lá mesmo, né? Aí vai precisar ler. Põe sua cadeira mais perto aqui um pouquinho, por favor, amor. Carlos, boa noite. Sueli. Mateus, boa noite. Boa noite, Lídia, presbítero Games. Irmãos que eu não tive oportunidade de cumprimentar durante a liturgia, tá bom? Bom, gente, nessa semana, tem que tomar cuidado aqui porque eu estou esbarrando no pedestal e aí minha câmera fica gangorrando, né? Bom, nesta semana nós já tivemos a oportunidade de abordar sobre o problema da cegueira espiritual. Hoje pela manhã refletimos sobre a incapacidade de ouvir a Deus que o pecado gerou na raça humana. E na reflexão agora, desta noite,
eu gostaria de tratar sobre este maravilhoso fenômeno que, ao contrário dos outros dois fatores abordados anteriormente, trata de quando o Espírito Santo foi enviado aos apóstolos e eles começaram a falar em outras línguas. Então, preste atenção, falamos sobre cegueira, falamos sobre surdez espiritual, mas agora nós vamos falar sobre falar. Falar e o falar em outras línguas. Esse episódio, registrado aqui em Mateus, é muito conhecido e explorado, na maioria das vezes, por movimentos pentecostais e neopentecostais. O nosso propósito, ao tratar desse assunto tão explorado, é analisar aqui a relação deste dom que o Espírito Santo manifestou naquele dia e a sua importância para nós hoje. Faria nenhum sentido falar do dom de línguas sem qualquer associação com a realidade da igreja, né, nos nossos dias. Por que o dom de línguas está registrado na Bíblia? Ele está aqui apenas como uma narrativa histórica? Ou nós estamos diante de um texto normativo que traz instruções para todos nós podermos, para todos nós seguirmos, na verdade? Se há normas aí, eu continuo perguntando o seguinte: quais seriam e quais são as suas implicações para nós, igreja, desta nossa geração pós-moderna? As práticas que nós temos visto hoje em tantos movimentos, outra pergunta, se encaixam no texto que nós acabamos de ler? Nós, pergunto ainda, viu, são várias perguntas que estou fazendo aqui, ó. Nós devemos fazer exatamente como os apóstolos fizeram naquele dia, texto que nós lemos? Vamos analisar isto sob os seguintes pontos. Eu normalmente tenho dividido em duas partes, tá bom? Então, a primeira delas, amor, você põe aí, por favor, o cumprimento da promessa, tá bom? Então, este é o tópico que nós vamos abordar aqui, o cumprimento da promessa. Vocês devem estar lembrados do dia em que os homens construíram uma torre, a fim de evitar que eles se dispersassem e mantendo-os unidos através de algo que servisse de referência, lá em cima, né? Aquela torre ficou conhecida como a Torre de Babel, por causa, por causa da confusão. Babel quer dizer isso, né? Aquela confusão que se instalou como resultado das muitas línguas que os construtores começaram a falar. Imagina, o camarada pedia tijolo, o outro não entendia o que estava falando, né? E dava água. Pedia pedra, tijolo no caso de barro, né? Pedia pedra, sei lá, né? Vai saber o que aconteceu naquele dia. Deus havia ordenado, muito antes disso, ao homem, que o homem crescesse, se multiplicasse e enchesse a terra. Isso foi ordem dada lá no início de Gênesis. Entretanto, aquela construção foi uma ideia tola que alguém teve de edificar uma torre que pudesse alcançar o céu. Alcançar o céu aí não é a ideia de vamos fazer uma torre para a gente entrar no céu. Não, não é isto. Que alcançasse as nuvens, que fosse o mais alto possível, não é? Por mais distante que alguém estivesse, nesse caso, propenso a se afastar do grupo, né, da civilização, vamos dizer assim, ao ver a torre lá de longe, essa pessoa retornaria para o convívio com um povo, um só povo, que é o que eles queriam fazer. Bem, como eu disse, Deus acabou distribuindo entre eles línguas que dificultaram a comunicação. E a conclusão da obra também ficou comprometida por causa desta confusão que se instalou aí. Então, eles foram divididos em grupos, né? Então havia aquele grupo que falava a língua X, o outro falava a língua Y, o outro falava a língua Z e tal. Então cada um tinha o seu idioma, o seu dialeto. Então os grupos saíram com aqueles com os quais se identificavam, cumprindo o que havia sido ordenado anteriormente, cada qual certamente com o idioma que conseguia compreender, não é? Isso é muito óbvio. Bom, tempos depois, quando Deus chamou Abraão
né, para separar um povo. Um povo. Eu disse que vários grupos saíram da Torre de Babel, certo? Agora em Abraão, que morava em Ur, habitava em Ur, dos caldeus, Deus resolve chamar Abraão para separar um povo, um só povo desse monte que saiu da Torre de Babel, separar um povo de onde viria Jesus Cristo. Então Deus preservou este povo durante todo o Velho Testamento, tratando os judeus de uma forma especialíssima e preservando-os com o propósito de que esta promessa fosse cumprida. Então Deus fez tudo o que era necessário para que a vinda do Messias ocorresse, o que já havia sido prometido lá no Éden, quando os nossos primeiros pais pecaram. Deus disse que nasceria aquele que esmagaria a cabeça da serpente. Muito bem, por causa disto, nós temos aquela situação em que ele manda os israelitas, Deus, no caso, manda os israelitas entrarem na terra prometida, e aí tem gente que não entende isto, mas aqui fica muito claro, Deus os manda entrar na terra prometida e expulsar todos os povos que viviam ali. Vou lembrar de novo, Deus, de toda aquela gente que saiu de Babel, reservou um povo, chamando em Abraão, e agora na entrada da terra prometida, ordena que expulsem todos os que habitavam lá. Cananeus, ferezeus, jebuseus, amorreus, eram povos pagãos que viviam na terra que Deus havia prometido dar a Abraão. Também temos aqui, meus irmãos, aquele contexto em que Jonas é mandado para pregar na cidade de Nínive, e ele se nega. Por que ele negou? Por que ele desobedeceu a Deus? Ele quis desobedecer a Deus? Porque eles não eram judeus. Porque eles eram desses povos aí que saíram de Babel, se espalharam e não tinham qualquer relação com Abraão, com Isaac, com Jacó. Não tinham relação com a promessa de Deus de trazer o Messias. Mas o propósito de Deus quanto à salvação, Jonas não podia enxergar isso ainda, era muito prematuro para Jonas, estava fora do contexto na cabeça de Jonas, não é? Então, Jonas é mandado pregar na cidade de Nínive, e o propósito de Deus mostra com isto que a salvação ia muito além dos limites territoriais judaicos. Sobre Jesus, é dito que ele seria luz para os gentios, ou luz para as nações. Então Jonas entendeu que a salvação era uma exclusividade dos judeus, mas não era uma compreensão só de Jonas, não. Naquela conversa de Jesus com Nicodemos, havia essa percepção também, de que salvos eram os que eram judeus. Então essa foi uma concepção equivocada, óbvio, embora, repito, Deus separou este povo no Velho Testamento e, de fato, é um povo chamado de povo de Deus, é a igreja de Deus no Velho Testamento, para, através deste povo, vir Jesus Cristo. Então, isso tudo para explicar aquela confusão de Babel e desdobramento no que deu isso aí, não é? E como Deus separou de todos aqueles grupos um povo exclusivo para ser exclusivamente seu. O apóstolo Paulo, compreendendo muito bem essa proposta, se considerava o apóstolo aos gentios. Paulo deu uma grande colaboração no entendimento que as pessoas precisavam ou precisam ter ainda sobre a inclusão dos gentios na igreja cristã. Muito bem, assim, o que acontece no dia de Pentecostes, que nós lemos nesta noite, é o contrário da experiência vivida nos dias da Torre de Babel. Totalmente o oposto. Se lá o objetivo era espalhar os povos, aqui a intenção era uni-los em torno da pregação do Evangelho, que deveria atravessar as fronteiras da Palestina, conforme temos visto até os dias de hoje. O Evangelho vai se espalhando pelo mundo todo. E do mesmo modo, como milagrosamente o povo começou a falar em outros idiomas nos dias de Babel, aqui também em Atos, capítulo 2, por uma manifestação milagrosa, com a descida do Espírito Santo, os apóstolos
começaram a falar das grandezas de Deus na cidade de Jerusalém, onde havia pessoas de várias regiões daquela época e de idiomas diferentes. Da mesma forma como eles não haviam compreendido o que se passou durante a edificação da Torre de Babel, agora também eles estavam confusos. O que está acontecendo? Porque como sendo de regiões diferentes e de idiomas distintos, os apóstolos que não haviam frequentado nenhuma instituição de língua estrangeira falavam e eles conseguiam compreender a mensagem que eles estavam pregando? Por quê? Eles não entenderam o que aconteceu em Babel. E agora não entendiam também o que estava acontecendo em Jerusalém. Nesse momento é que Pedro se levanta e explica o fenômeno que estava ocorrendo ali. E isso então vai nos levar ao segundo tópico, e agora a minha esposa vai ter mais participação, que terá, porque não teve nenhuma nesse momento. E a primeira delas seria colocar aí o segundo tópico, que é o propósito do dom de línguas registrado em Atos 2. Boa noite, Josmari. Boa noite, Cardoso. Sejam muito bem-vindos. Bom, saudades de vocês também. Vamos matar essa saudade muito em breve, se Deus quiser, viu? Bom, o propósito do dom de línguas é o segundo tópico. O dom de línguas era um dos sinais que Jesus havia prometido dar aos discípulos após a sua assunção aos céus. Veja lá, amor, por favor, em Marcos 16, 17 e 18, por favor. Marcos 16 e 17. 17 e 18. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre enfermos, eles ficarão curados. Então, Jesus está dizendo assim, estes sinais hão de acompanhar os que creem. Falarão novas línguas, inclusive, é o que está aí, não é? Então, falar novas línguas, que é o que aconteceu em Atos, seria uma chancela, uma credencial de que eles haviam sido, de fato, enviados para anunciar, presta atenção que está lá no texto, anunciar as grandezas de Deus a todos os povos. Ainda dentro deste segundo tópico, Jesus ordenou que eles ficassem em Jerusalém e aguardassem, presta atenção nisso aí, aguardassem até que de cima lhes fosse dado poder para anunciar a salvação. Então vamos ver isso em Lucas, capítulo 24, do 46 ao 49, por favor. Lucas 24, 46 a 49. E lhes disse: assim está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em meu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Vós sois testemunhas destas coisas. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Preste atenção no último versículo. Permanecei, pois, na cidade, ou seja, em Jerusalém, até que de cima... Até que do alto sejais revestidos de poder. Então isso foi exatamente isso que aconteceu de acordo com Atos 2, de 1 a 4, que eu vou ler aqui. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Eles estavam, presta atenção aí, gente, eles estavam reunidos numa casa e, de repente, o Espírito foi enviado de acordo com o que havia sido prometido por Jesus Cristo.
No dia de Pentecostes, é importante falar isto, porque a palavra Pentecostes, o termo Pentecostes, tem sido associado diretamente ao dom de línguas. É claro que tem essa razão, o motivo está aí, mas Pentecostes era a festa da colheita. Todo ano acontecia em Israel. Era o dia de Pentecostes. E foi num dia de Pentecostes que o Espírito Santo desceu e eles começaram a falar em outras línguas. Bom, disto, nós já podemos, diante do texto que nós acabamos de ler, nós vamos refutar aqui pelo menos 3 coisas. 3. Para chegar à nossa lição. Qual é a parte que nos compete? Nós vamos primeiro ver o que tem que ser deixado de lado, de fora. 3 coisas que têm sido ensinadas a respeito do dom de línguas. A primeira delas tem a ver com a ideia de que esse dom deve ser buscado. Em nenhum momento os apóstolos receberam qualquer orientação de Jesus nesse sentido. Mesmo o apóstolo Paulo, quando aborda sobre o assunto lá em 1 Coríntios 12 a 14, em nenhum momento Paulo diz que o dom deve ser buscado. Não, não. A palavra de Jesus é: fiquem em Jerusalém, aguardem, esperem. E quando nós lemos em Atos 2, eles estavam reunidos numa casa. No texto anterior fala que era uma assembleia de aproximadamente 120 pessoas. Estavam reunidas lá. Uma coisa aí, amor? Não? Ok. Muito bem. Então, o primeiro ponto que eu quero rechaçar, refutar, é a ideia de que o dom de línguas, conforme está em Atos 2, é um dom para ser buscado. Jesus não mandou fazer isto, os apóstolos não mandaram ninguém fazer isto depois, inclusive o apóstolo Paulo, que entendeu muito bem a ordem que foi dada. Então é algo que viria sobre eles, como de fato aconteceu. Mas há uma segunda coisa a ser refutada aqui. Tem a ver com a ideia de que este é um segundo batismo, que todo cristão precisa experimentar. Não é verdade. No caso dos apóstolos e de alguns outros que tiveram a mesma experiência registrada em Atos, o termo batismo serve para descrever como o sinal se daria, ou seja, ao descer sobre vós, não é? Então, sereis batizados, então, ao descer sobre vós. Portanto, ele serve para definir o que ocorreria e não uma nova experiência que todo cristão precisaria experimentar como sinal de um pretenso nível superior de espiritualidade. Cuidado, gente. Não. Falar línguas, como está posto em Atos 2, não é em nenhum momento característica de alguém que melhorou na fé cristã, cresceu, desenvolveu espiritualmente e agora uma prova disto é que ele começa a falar em línguas. Então esta é uma segunda refutação. Então a primeira, não é um dom a ser buscado, em nenhum momento a orientação bíblica para isto, não é um dom que tem a ver com maturidade espiritual, mas ainda há uma terceira ideia que deve ser refutada aqui. Tem a ver com a hipótese de que os apóstolos estavam sendo capacitados a falar a língua dos anjos. Algo totalmente fora da capacidade humana de compreensão. Isso geralmente é resultado de uma interpretação equivocada daquela expressão do apóstolo Paulo. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos. Veja lá, amor, 1 Coríntios 13, versículo 1, por favor. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa ou como o símbolo que retine. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos. Amor, eu gostaria que você colocasse as refutações aqui para mim, ó, por favor. A primeira delas eu vou repetir, ó. O dom de línguas não é para ser buscado pelo que nós temos na palavra de Deus. O dom de línguas não é característica de um nível espiritual elevado, não é. Vai lembrar disso aí tudo, amor? E o terceiro aqui não está tratando de língua de anjos. Não está. Vejam só, o apóstolo Paulo, quando escreveu isso aí, escreveu mais coisa. Basta dar uma olhada em todo o capítulo e ele menciona coisas que jamais foram feitas por ele, como entregar o corpo para ser queimado.
Paulo diz, ainda que eu entregue o meu corpo para ser queimado, e ele nunca fez isto. Ainda que eu conheça todos os mistérios e toda a ciência, imagina que o apóstolo Paulo ia fazer uma afirmação absurda desta. Nenhum homem jamais conheceu todos os mistérios e toda a ciência. O apóstolo Paulo diz, ainda que eu tenha fé a ponto de transportar montes. Paulo não estava reivindicando ou chamando para si uma fé tão forte que era suficiente para transportar montes, até porque Jesus diz que bastaria ter fé como um grão de mostarda e se diria a um monte, sair daqui para lá e ele sairia. Mas não há em nenhum momento, claro que Paulo, metaforicamente, que é o que Jesus quis ensinar, transportou muitos montes na vida dele, não é? Como nós temos que transpor, na verdade, não transportar, mas transpor muitos montes, tirá-los, movê-los de seus lugares. Outra coisa que Paulo menciona em Coríntios, que ele nunca fez, distribuir todos os seus bens entre os pobres. Mas vejam, quem vai defender o dom de línguas, então vai dizer que é um dom, é uma língua que os anjos é que falam. Porque Paulo falava, porque está aí nesse texto. É um problema muito sério de interpretação bíblica, de hermenêutica, porque Paulo nunca falou a língua dos anjos. A propósito, qual é a língua dos anjos? Que não há lugar nenhum na Escritura que venha trazer este tipo de preocupação ou explicação, melhor dizer, que a preocupação é do ser humano, não é? Muito bem. Feitas essas considerações, agora então, pergunto, do que é que se trata o dom que foi conferido aos apóstolos e a alguns outros? Não é todo mundo não, gente. Se você ler o livro dos Atos dos Apóstolos, você vai encontrar algumas pessoas além dos apóstolos manifestando o dom de línguas. O dom foi dado claramente com o propósito de o evangelho também ser levado aos gentios, como sinal de que assim como Deus o Pai enviou Jesus fazendo sinais e prodígios, assim também Jesus enviou os discípulos para fazerem a sua palavra chegar até os confins da terra. Isso está em Atos, no capítulo 1, versículo 8. Antes da descida do Espírito Santo, quando Jesus diz, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Isso nos leva à consideração aqui final e que tem tudo a ver com você e tem a ver comigo. Apesar de todas as facilidades de que nós dispomos para aprender novos idiomas hoje, apesar de nós termos tecnologia para fazer uma tradução imediata, né, de várias línguas, além de ainda existirem povos que não têm qualquer tradução das escrituras, é uma coisa totalmente desproposital, não é? Nós estamos numa era tecnológica tão avançada, mas ainda há povos que não têm textos da Bíblia traduzidos no seu idioma. Deus, por isto, não retirou a ordem de pregar o evangelho a toda criatura. Mas vejam, a necessidade do sinal é uma outra conversa, é uma outra história. Nós que temos tantos recursos, temos condições de sair do Brasil e ir para tantos países e pregar o evangelho na língua dos outros, sem que Deus tenha que fazer um milagre na nossa vida. Mas os apóstolos precisavam disto. Jesus sabia, prometeu e isto acabou acontecendo. Então agora, Deus não retira a ordem de pregar o evangelho. É aqui que nós entramos. É aqui que entra você, é aqui que entro eu, é aqui que nós então somos inseridos num contexto onde olhamos para a Bíblia, olhamos para a nossa igreja, uma igreja conservadora, uma igreja reformada, uma igreja que entende os dons do Espírito de uma maneira diferente, e aí nós podemos ficar acomodados no nosso canto esperando que outros saiam e façam o trabalho que é nosso, que é pregar o evangelho. Esse trabalho pode começar dentro da nossa própria casa. E diga-se de passagem
que pregar o evangelho não é simplesmente pegar as coisas básicas para ensinar um filho que Cristo morreu na cruz, porque o homem é pecador e aquele sangue precisava ser derramado para que fosse salvo. Todo dia nós estamos pregando o evangelho no ambiente familiar. Todo dia. Todo dia. De muitas maneiras. Porque pregar o evangelho vai além das coisas triviais, das coisas básicas. A questão aqui que nós devemos levantar é que se a partir do ambiente familiar em que nós estamos acostumados, nós temos cumprido este nosso papel, pregando o evangelho, não apenas o básico, o trivial, que a maioria das pessoas sabe. Pergunte para as nossas filhas, pergunte para as crianças da igreja e a maioria delas saberá responder, se não todas, que Cristo morreu na cruz para salvar o pecador da condenação eterna. Então, nós ficamos agora diante de um desafio muito grande, sem perceber, meus irmãos, porque começou ali. É claro que, como eu falei, a gente nunca deve dissociar do que aconteceu no Velho Testamento, na Torre de Babel, aquela confusão toda, o surgimento das nações, dos povos, e agora Deus trata de reunir todo este povo em torno da sua palavra e da verdade. Em torno de que a sua família está unida. Em torno de que nós estamos engajados. Nós falamos o mesmo idioma. O evangelho é um idioma universal. Qualquer um é capaz de falar sobre Deus, Criador dos céus e da terra. Deus Pai, Filho, Espírito Santo, o autor da Escritura, de Gênesis a Apocalipse. Sua palavra revelada, inerrante, infalível. Qualquer cristão é capacitado a falar da Escritura. Mas nós achamos que o único que precisa ouvir o evangelho é aquele que está perdido no mundão, está lá numa situação complicada, esquecendo que o trabalho continua, não parou não acabou. Continua dentro da nossa própria casa. E é óbvio que vai atingir pessoas que nós nunca imaginaríamos conhecer um dia, mas que são nossos irmãos na fé e ainda terão as suas vidas transformadas através de nós, daquilo que nós pregamos, do evangelho que nós transmitimos não apenas por palavras, mas por testemunho de vida, por exemplo, né? Por um exemplo de fé, de conduta, de confiança, de temor a Deus, de tranquilidade, de paz e todos aqueles frutos do Espírito Santo, meus irmãos, eles testificam que Cristo está vivo em nós. Não existe uma forma mais eficaz de anunciar o Evangelho do que produzir os frutos do Espírito Santo. Nós estamos anunciando o Evangelho a todo momento, na medida em que nós estamos produzindo os frutos do Espírito Santo na nossa vida, em todos os momentos. Então, meus irmãos, finalizando, creio que nós já podemos seguir aqui para a conclusão, não é? Como nós vimos, o pecado tem mantido muita gente sob o estado de cegueira e surdez espirituais durante toda a história. A humanidade não compreendeu a simples ordem de se multiplicar e encher a terra. E o que ela decidiu? Edificar a conhecida Torre de Babel. Terceiro lugar, Deus, por sua providência, fez com que a sua ordem fosse obedecida e os espalhou por todo o mundo. Em quarto lugar, Deus, ainda visando levar a efeito o seu propósito de enviar o seu Filho Jesus Cristo, separou um povo dentre as nações para esta finalidade. Quinto, a sua divina intenção jamais foi estender a salvação apenas ao povo judeu. Nação que sempre esteve sob os cuidados especiais de Deus. Mas o propósito de Deus era fazer com que a salvação fosse extensiva também a nós, gentios ou nós que não somos judeus. Com a vinda do Espírito Santo,
Deus cumpriu essa promessa de alcançar as nações com a mesma salvação que foi primeiramente estendida aos judeus. Basta lembrar aqui do que está dito por João no capítulo 1. Ele veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Muito bem. Por fim, esta obra está inconclusa e cumpre à igreja, cumpre aos cristãos, cumpre a você, cumpre a mim abraçar a nossa responsabilidade de continuar o que os apóstolos começaram. É muito lindo ler a Bíblia, ouvir a exposição fiel da palavra de Deus. É maravilhoso ver o poder de Deus manifesto no Velho Testamento, no Novo Testamento, na história da igreja. Mas como Deus está manifestando o poder dele na nossa vida? Nós somos do tipo que ficam atrás de ver morto ressuscitar para falar assim, Deus operando aí. Ou nós vemos a mão de Deus nas coisas mais simples da vida. Abrimos a Bíblia e nos damos por satisfeitos ao nos alimentar da Escritura? Ou nós somos do tipo que vemos certos testemunhos impactantes e ficamos com os olhos brilhando, sem de entusiasmados que somos, com as novidades que se espalham por aí, que de novidade não tem nada. Nada no mundo é novo. Tudo que se passa no mundo já aconteceu em alguma proporção, em outro lugar, em outra quantidade, de um outro modo. E então, quem diz isto é Salomão. Não há nada novo debaixo do céu. Nós precisamos conhecer a Escritura que os apóstolos receberam de Jesus e pregaram. E buscar de Deus sabedoria para poder pregar o Evangelho através da nossa vida. Mesmo que eu não saiba falar, mesmo que eu não tenha uma oratória linda, uma retórica maravilhosa, mesmo que eu não seja um pregador vibrante que atraia multidões, que o povo goste de ouvir, eu preciso lembrar que a minha vida é uma forma eficaz, talvez a melhor maneira de pregar o Evangelho. E querendo ou não, nesse momento você está pregando o Evangelho. Aí onde você está, na sua casa, no seu trabalho, com seus colegas, com seus amigos. Nós estamos todos os dias, de algum modo, anunciando o Evangelho. Então eu encerro aqui, rogando que Deus nos conceda sabedoria para não desperdiçar a nossa vida, não desperdiçar o tempo de que nós dispomos, relegando a segundo plano algo de natureza tão urgente e necessária. O mundo está acometido de muitos males. Isso está muito evidente, não é? Essa pandemia mexeu com todo mundo. Mas eu tenho dito reiteradamente, o pior mal que tem acometido o mundo é o pecado que cega, que ensurdece, que insensibiliza, que distancia de Deus, que tem levado muitos que se auto-intitulam cristãos a uma vida superficial, uma vida insossa, uma vida, de certa forma, até triste muitas vezes, que não tem qualidade. E aí vem o saudosismo, boas aquelas épocas em que a igreja era tão boa, porque as pessoas faziam assim, faziam assado e etc e tal. Não, todas as épocas do cristão têm que ser magníficas, porque a vida cristã tem que ser magnífica. Não que ela tenha que ser barulhenta, sacudir as bases, mexer com todo mundo, sair pela rua, e ele é aclamado e o povo diz, lá vai o cristão, e etc. Não. Uma vida magnífica se vive até silenciosamente. Jesus foi assim, não é? Os seus momentos mais intensos, ele não abriu a sua boca nos momentos mais intensos. Rogo ainda, meus irmãos, que Deus mesmo em meio às nossas prioridades, os nossos problemas, as nossas limitações, que nós estejamos seguros de não abandonar esta nossa vocação. Não é do mundo, não. É nossa e é maravilhosa a vocação que Deus nos confiou. Não é? Deus confiou à igreja e a mais
ninguém. Que Ele mesmo nos abençoe, portanto, amém. Muito bem, vamos caminhar para o final. Tem algum cântico para a gente aí, amor? Tem? Jesus, que doce nome. Jesus, que doce nome. Eu A vou letra está aí no... virar aqui para pegar. Você quer? Bom, então, só tirar o microfone aqui. Porque aqui a coisa tá bem complicada hoje aqui, né? Mas vamos lá. Complicado em termos de organização. Vamos lá. Só de ouvir tua voz, sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome. Vamos cantar. Só de ouvir tua voz, sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Só de ouvir tua voz, sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Jesus, que doce nome, transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. Jesus, que doce nome, me transforma em alegria meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação, é capaz de dar ao homem salvação, é capaz de dar ao homem salvação. Gente assim fala assim, mas só de ouvir tua voz, só de ouvir o nome de Jesus, etc e tal. Mas, sabe, é aquela gente que fica procurando pelo em casca de ovo, porque o nome de Jesus é maravilhoso, né? É o que a Bíblia diz no Velho Testamento: seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Antes de nós despedirmos do povo que entrou aí hoje à noite, nós vamos orar por mais uma semana que começa, meus irmãos amados, e vamos pedir a Deus que tenha misericórdia da nossa vida. Então eu convido a você que é aí onde está, incline a sua cabeça, feche os seus olhos e vamos falar com Deus. Senhor, obrigado porque a nós é permitido, Senhor Deus, ter acesso à Tua Palavra e conhecer, ó Deus, coisas maravilhosas demais para nós. Tão maravilhosas que cada dia há sempre muito para descobrir, para experimentar, para viver, para anunciar, para espalhar para este mundo tão complicado e difícil. A vida que o Senhor oferece é uma vida, Senhor, abundante, o que significa que nunca esgota. Ela nunca é esgotada, porque é profunda, é infinita, é intensa, é grandiosa, é maravilhosa em todos os seus aspectos. E nós, Senhor Deus, às vezes nos vemos vivendo uma vida cristã muito pequena diante daquilo que é possível viver. E às vezes deixamos, até por esquecimento, um descuido qualquer, porque o nosso nome está escrito no livro da vida, podemos esquecer, Senhor, que nós temos que continuar este trabalho que os apóstolos iniciaram. Na realidade,
Os apóstolos continuaram o trabalho que Cristo continuou, que os profetas haviam começado. Enfim, é um trabalho milenar. E o que nós estamos fazendo, Senhor? É uma pergunta que cada um de nós precisa fazer a si próprio, porque certamente que o Senhor tem a resposta. E nós podemos estar simplesmente acomodados numa bolha, num mundo pequeno, quando nós podemos fazer muito, mas muito mais pelo Evangelho. É nossa responsabilidade nas pequenas coisas, dentro da nossa casa, no convívio familiar, no convívio profissional, no convívio escolar, em todos os ambientes que nós frequentamos, Senhor. Há muito para se fazer. Não nos deixe, Senhor Deus, negligenciar a nossa responsabilidade e o nosso compromisso. E obrigado por esta experiência extraordinária concedida aos apóstolos para levarem o Evangelho às nações, não apenas em Jerusalém, na Samaria, mas até os confins da terra. E aqui estamos nós, uma prova de que eles fizeram a sua parte. E nós temos trabalho por fazer. Usa-nos, tem misericórdia de nós. Nós imploramos, nós agradecemos, suplicando por uma semana feliz, uma semana abençoada e uma semana de grandes experiências nas tuas mãos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu vou impetrar a bênção sobre você que está aí do outro lado e aí peço que você mantenha sua cabeça baixa e receba a bênção nesse momento. Que Deus de paz, que trouxe dos mortos Jesus Cristo, grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança, nos aperfeiçoe em todo bem para cumprirmos a sua vontade, operando em nós o que é agradável diante dele por meio de Jesus Cristo, a quem seja a honra e a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Amém. Bem, amor, cadê a relação do povo? Que eu quero falar tchau para vocês aí, gente. Ó, a Rose, que chegou logo no começo, e o Vitor, a Paulinha, a Zilma, mãe da Paula, o Valdir, a Roseli, a Lisbeth, Noel, Elaine, Sidoca, Vânia, tio Nilson, Júlia, Isa, Selma, Paulo, Mansano, Felipe, Thiago, espero que estejam aí, Salete, Odair, Maria de Jesus, o Júnior, a Ângela e as meninas dela. Você falou aí o nome delas, amor? Não lembro. O nome das meninas da Ângela e do Júlio. Oh, é do Júnior. Ela não lembra. Eu também não. Desculpa aí, Júnior. Desculpa. Fabiola, Sandra, Odair, presbítero Bonora, dona Elô, a Geusa, minha cunhada, meu primo Wilson, Selma, de novo a Selma, o Paulo, já falei, Felipe, Thiago, Silas, Nair e seu João Costa. Quem mais? Priscila, Lídia, presbítero Garmes, dona Dulce, seu Nilson, Laíse, Tiago Tranjan, Carlos, Sueli, Mateus, Josmari Cardoso, Marcele e até o reverendo Vilvânio, que chegou no final. A minha tia ali também, que apareceu por aqui. A galera aí, Deus abençoe a todos vocês, ó. Beijão no coração. Eu vou pedir a minha esposa para desligar aqui, ela que está ali despedindo do violão, que também aproveita, dá um tchau pro povo aí, amor, e já desliga, por favor. Tchau, pessoal. Até breve. Até terça, se Deus quiser.